E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu vou me permitir fazer agora um vídeo um pouquinho diferente e eu vou ficar com um pé em cada modalidade. Eu vou ficar com um pé na natação e um pé na hidroginástica. Queria falar um pouquinho da hidroginástica no seguinte sentido: eu queria dar uma sugestão para os profissionais que trabalham com hidroginástica, que eventualmente estejam assistindo esse vídeo, uma sugestão que eu acho que vai melhorar muito a qualidade das suas aulas, que é sugerir que vocês coloquem um pouquinho nas suas aulas de trabalho de adaptação meio líquido. Eu acho que isso falta muito na hidroginástica que eu vejo sendo aplicada. Porque veja, a hidroginástica, ela é uma modalidade prima da ginástica, não é prima da natação. Muita gente acha que ela é prima da natação, mas não. A hidroginástica nada mais é do que uma aula de ginástica dada dentro d'água. Portanto, o parentesco da hidroginástica é muito maior com a ginástica. Ora, pegaram a aula de ginástica e colocaram ela dentro da piscina, buscando a diminuição do impacto, buscando a consecução de alguns exercícios que fora d'água seriam mais difíceis, buscando um maior refrescamento em função do calor, buscando uma série de vantagens que a água traz. Mas esqueceram que a água precisa de fazer adaptação para ficar nela. Alguma adaptação mínima precisaria ser feita. E eu noto essa falta e eu queria sugerir que os profissionais de hidro fizessem isso devagarinho, colocando um pouquinho de adaptação ao meio líquido nisso. Eu acho que vai melhorar muito a aula. E veja, não é uma questão de roubar aluno, de concorrer, essa modalidade concorrendo com a outra. Eu acho que quem gosta de hidro, quem gosta de natação, tem espaço para todos, tem aluno para todos. Mas eu já vi muita aluna de hidroginástica, já presenciei isso, fazendo aula de maneira muito mais tensa, de maneira muito menos proveitosa, pelo fato de que não tinham adaptação ao meio líquido, e não tinham mesmo. A hidro não provoca por si só adaptação ao meio líquido. Eu já falei isso em outro vídeo, eu já entrevistei duas senhorinhas, eram duas, 4 anos de hidroginástica não punham o rosto na água. Eu acho isso muito ruim, elas aproveitam menos a aula, elas ficam mais tensas, elas não fazem os movimentos com a amplitude que poderiam fazer, com a desenvoltura que poderiam fazer. Alguns exercícios elas até nem fazem pelo fato de que não estão adaptadas, não sabem retomar a posição em pé, não estranham um pouco a flutuação que a água dá e coisas do gênero. Eu acho que o professor de hidro poderia, por exemplo, trabalhar um pouquinho de controle respiratório, né? Trabalhar a apneia, né? Pegar o ar fora d'água, soprar na água. Poderia trabalhar deslizamentos, decúbito ventral e decúbito dorsal, deslizamentos com um pouquinho de batimento de perna, retomando a posição em pé. Essa retomada da posição em pé é muito importante. Para isso não precisaria usar pranchinha, use espaguete, use os halteres de flutuação que as alunas de hidro já estão acostumadas a usar, mas trabalhar um pouquinho desses deslizamentos eu acho que seria importante. Depois, com o tempo, poderia trabalhar um pouquinho do nado natural, que a gente chama, né, que seria o cachorrinho, e depois um pouquinho de adaptação ao fundo. E curioso que tem uma modalidade de hidroginástica que o pessoal chama de deep run, que é exatamente fazer uma hidroginástica com aqueles cintos de flutuação na parte funda. Agora, pega uma aluna que tem medo, que tem receio, que não está adaptada, manda ela colocar um cinto daquele e ver se ela vai no fundo. Ela não vai, apenas não vai. Então a adaptação ao meio líquido para as alunas de hidro ajudaria muito o professor de hidro e daria uma desenvoltura para as alunas na sua aula inimaginável, inimaginável. Então eu acho que isso é uma coisa incrível, que eu já sugeri isso algumas vezes, houve muita resistência por parte das professoras de hidro com quem eu comentei isso, não aplicam isso, acham que hidro é hidro e natação é natação, uma visão muito cartesiana da coisa, né? Muito limitada na minha maneira de ver, né? E essa minha ideia começou a aparecer em mim, eu amadureci ela ao longo de alguns anos, porque um dia aconteceu um pequeno incidente em aula. Eu queria contar essa historinha. Eu dava aula numa piscina semiolímpica e eu dividia a piscina meio a meio com a professora de hidro. Ela usava metade da piscina e eu usava a outra metade com 3 raias. Eu dando aula de natação e ela dando aula de hidro.
aliás, uma professora grande amiga minha. E um dia ela precisou faltar, e ela faltava muito raramente, muito raramente. Era uma excelente professora, muito boa profissional, faltava pouquíssimo. Mas um dia ela não veio, e a secretária chegou na piscina apavorada, falou: professor, olha, aconteceu isso, ela não vem e tal. Os meus alunos eram alunos relativamente adiantados. Eu peguei um quadro branco que nós tínhamos na piscina, coloquei a aula, o treinamento deles, que eles eram mais independentes, bem mais independentes, e fui eu ficar com as alunas de hidro. Só que eu nunca dei aula de hidro na minha vida. Eu falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou dar para vocês uma aula de adaptação meio líquido, porque eu percebo que algumas de vocês não têm isso e tal. Então nós vamos trabalhar um pouquinho como se vocês fossem alunas minhas, alunas novatas, chegando e tal. E eu dei essa aula de controle respiratório, de deslizamento, de retomada da posição em pé. Usamos espaguetes. Fiz uma única aula. Mulherada amou, amou. Me deram beijinho, agradeceram, foram embora elogiando que a gente precisava fazer mais daquilo. Então houve uma aceitação muito grande. As alunas aceitam isso. Com o tempo, se as alunas ficassem mais bem adaptadas, eu poderia trabalhar inclusive entrada na água. Eu já vi muitas alunas de hidroginástica falarem, puxa vida, eu estou aqui há vários anos e na hora de entrar na piscina eu não consigo nem saltar de pé dentro da piscina na parte rasa. Eu tenho que entrar pela escadinha, eu queria aprender a mergulhar. E eu já até ajudei alunas nesse sentido, dei uma iniciaçãozinha de mergulho também. Quer dizer, tudo isso ajudaria muito a fidelizar a aluna nas aulas, ajudaria a desenvoltura dela nas aulas, o professor poderia trabalhar mais facilmente essa aula de deep run, quer dizer, haveria uma série de vantagens se os professores de hidroginástica aceitassem incorporar na sua aula elementos de adaptação meio líquido. Fica aqui a sugestão, eu não sou professor de hidroginástica, nunca dei aula de hidroginástica, por isso que é uma sugestão apenas, mas é uma sugestão baseada nessa experiência pessoal que eu tive. Uma ou duas aulas eu fiz isso onde eu trabalhava, uma academia onde eu trabalhava, e deu muito certo, deu muito certo. Fica aí a dica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, fiquem sempre com a gente e não deixe de visitar o meu site, o www.universoef.com.br, tá bom? Tchau!